Boa noite, doutoras, né? Sala com futuras doutoras aqui presentes. Pessoal, olha só, sejam bem-vindas, né, para a nossa aula do nosso curso de Direito, disciplina de Direito Ambiental da Faculdade Raízes. Turma, hoje eu vou realizar a devolutiva, né, da nossa prova, eu vou corrigir a prova com vocês. E lembrando do nosso primeiro recado, as atividades que compõem a nota da primeira VA, que são 50 pontos de atividades, as atividades foram prorrogadas. Então, se algum colega não fez alguma atividade, ainda dá tempo. Elas foram prorrogadas até o dia 30 deste mês, 30 de setembro, tá bom? Então, eu só vou fechar as notas de todos os colegas no dia 30 de setembro. Mas para quem já mandou atividade, o professor vai corrigir, tá? Inclusive, da primeira semana, aliás, da segunda semana, a atividade pré e pós-aula síncrona, eu já realizei a correção, tá? Então, e obviamente, o sistema está aberto. Se de hoje até o dia 30, algum colega postar atividade, eu faço a correção normalmente. Então, o colega Josiele, que chegou agora, boa noite, só estava explicando que o prazo das atividades, tá? Foi prorrogado até o dia 30 deste mês, tá bom? Porém, eu vou continuar realizando a correção das atividades, contudo, somente a partir do dia 30/9 que eu vou fechar a nota de todos, tá? Então, vamos lá, turma. Agora a devolutiva, eu vou corrigir a prova, então eu vou dividir a tela com vocês, tá? Vamos dividir aqui. Vou corrigir a prova com calma. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, pode me falar, por favor, tá? Que eu paro, volto. Lembrando, turma, que eu mandei 20 questões randomizadas, tá, Priscila? Tá, Tiele? Tá, Josiele? Mandei 20 questões. Então, eu tenho que corrigir as 20, porque eu não sei qual foi a questão da sua prova, tá bom? Então, às vezes essa questão que eu estou mostrando agora, tá todo mundo vendo aí, né? Tá conseguindo visualizar, Priscila? Antiele, Josiele, tá todo mundo conseguindo visualizar? Aqui tá ok, professor. Muito bom. Então, assim, vamos lá. Muitas vezes a primeira questão, a primeira questão caiu na prova da Priscila, mas não caiu na prova da Antiele e também não caiu na prova da Josiele. Então, eu vou corrigir as 20 questões que eu mandei randomizadas. Primeira questão, vamos lá, turma, olha o enunciado. Este professor colocou aí direito ambiental, né, noções introdutórias, vocês podem perceber que toda questão, antes da questão, coloca o assunto, né? Então, de acordo com o direito ambiental, julgue os itens que seguem, marcando C para correto e E para errado. Correto? Depois, assinale a opção correta, a única opção correta. Vamos lá. Turma, primeira opção. O conceito de meio ambiente vem embutido na norma jurídica. Não abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas, né? Olha o conceito. Conjunto de leis, interações e influências de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vamos lá. Continuando. Turma, segunda questão, segundo item. O conceito normativo de meio ambiente abrange o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, não incluindo patrimônio edificado. É aí que está o E, né? Claro que inclui. E o terceiro e o quarto item, né? Olha o terceiro item. O princípio da precaução vai ser aplicado toda vez que houver incerteza científica, se determinado ato possa prejudicar os bens ambientais ou o ser humano. Beleza, né, doutores? A ausência de certeza científica, princípio da precaução. Segundo, quarto item, né? De acordo com a doutrina majoritária, o conceito de meio ambiente tende a ser globalizante, abrangendo não apenas o meio ambiente natural, mas o cultural, o artificial, o meio ambiente do trabalho. Nós falamos demais, né? Portanto, para a primeira questão, não sei se essa questão caiu na sua prova, né? Para a primeira questão, o gabarito é apenas o terceiro e o quarto item estão corretos, tá? Então, olha só, turma, vou voltar à tela aqui, alguns colegas estão chegando. Alguma dúvida com relação à primeira questão? Alguma dúvida, doutores e doutoras? Lembrando que eu estou gravando e vou postar. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos para a segunda questão. Questão de número 2. Direito ambiental, noções introdutórias. Olha aí, turma.
O direito ao meio ambiente é um direito de interesse. Espero que ninguém tenha errado essa questão. Vamos lá. O direito ao meio ambiente é um direito de interesse difuso, meramente individual? Não. Exclusivo do poder público? Não. Coletivo? Não. Turma, o direito ao meio ambiente é um direito de interesse? O que é, doutores e doutoras? Difuso, né? Quantas vezes o professor falou, conceituei direito difuso e direito coletivo, está lá no artigo 81 do CDC, né? Então, olha só, um dano ambiental, eu posso exemplificá-lo como um direito difuso, como coletivo, mas nesse caso a pergunta, né, ela é uma pergunta ampla. Como eu disse, por essência, o direito ao meio ambiente é um direito difuso. Agora, um determinado dano ambiental, eu posso sim classificá-lo, né, como difuso ou coletivo, né? Não nos esqueçamos da nossa aula. Então, olha só, colega chegando agora. Turma, para a segunda questão, alguma dúvida? Para a segunda questão, alguma dúvida? Nenhuma? Então, tá bom. Vou continuar, hein? Já que ninguém está se manifestando, eu estou entendendo que está indo bem. Vamos lá. Questão número 3. Pessoal, eu coloquei, né, a tutela constitucional do meio ambiente essa questão, e no que se refere à proteção que foi conferida pela Constituição Federal ao meio ambiente, assinale a opção correta. Turma, coloquei a letra da lei, que é o artigo 225, depois coloquei o inciso 1, 2, 3 e 4, né? Controlar, vamos lá, ó, preservar, vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, sadia qualidade de vida. Imponte-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos, promover manejo ecológico, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, comentei, né, doutores? Tá lá no artigo 225, isso aqui é a letra da lei, tá? Esse enunciado é a letra da lei. Está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 aqui, ó, exigir na forma da lei o estudo de impacto ambiental para atividade que for potencialmente poluidora. Controlar a produção e a comercialização, o emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. E promover a educação ambiental. Olha onde está o erro aqui, ó. Somente no ensino superior. É somente no ensino superior, pessoal? Não. Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Tá certo? Então, apenas o 4º item está errado. Tá bom? Turma, vamos lá. Alguma dúvida com relação a essa questão? Doutoras, doutores, se alguém possuir alguma dúvida, chamem a minha atenção, por favor. Então, vamos lá, continuando. Olha só, próxima questão, questão número 4. Manha, né, doutores e doutoras, foi um presente essa prova. Noções de direito ambiental. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de interesse ou um direito de primeira geração ou dimensão, segunda geração ou dimensão, 10ª geração ou dimensão, 3ª geração ou 4ª geração? 3ª geração, né, doutores e doutoras? Então, a resposta correta está aqui no item 4. Vamos deixar aqui os demais em vermelho, só para facilitar. Questão número 5. Classificação do meio ambiente. Olha aqui, doutores, nós colocamos, né, uns dizeres sobre o meio ambiente, que inclusive é material nosso livro, e acerca da classificação do meio ambiente. Pode-se afirmar o quê? Entende-se por meio ambiente natural os elementos que existem sem influência do homem? Sim. Meio ambiente artificial é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza? Perfeito. Meio ambiente cultural é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza? Olha aí, turma, mas que detém um valor agregado especial. E o meio ambiente do trabalho é o local onde o ser humano desempenha suas atividades laborais. Então, o gabarito é assertiva e, no caso, como as questões foram randomizadas, né, a resposta correta é todas as assertivas estão corretas. Por quê? Porque, por exemplo, na prova da Priscila, a resposta pode ser a letra A, já na prova da Antiele pode ser a letra D, e assim sucessivamente, tá bom? Alguma dúvida com relação a essa questão? Turma, alguma dúvida com relação a essa questão? Tranquilos. Pessoal, lembrando que o professor postou 20 questões e eu vou corrigir das 20, tá? Por quê? Como eu expliquei no início, às vezes a sua questão
a sua prova pode ter sido diferente do colega, né? Obviamente. Então, em um dado momento, você pode ter uma questão que o colega não teve. Por isso que eu estou corrigindo todas, tá? E por isso, já falei várias vezes, expliquei meus motivos. Vamos lá, retornando. Questão de número 6. Bom, nós colocamos aqui um enunciado, né? Vamos tratar de princípios do direito ambiental. E eu pedi a resposta errada. Olha, tá aqui, ó. Errada. Eu quero a errada. Vamos lá. Olha esta assertiva que caiu na sua prova. Atenção. Todas as questões aqui estão corretíssimas, né? Vamos lá. Olha a letra A. O princípio da natureza pública da proteção ambiental decorre da previsão legal que considera o meio ambiente como um valor a ser protegido para a fruição humana coletiva, correto? O princípio da precaução encontra-se inscrito expressamente na legislação brasileira, artigo 54, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. O princípio da participação comunitária pressupõe o direito de informação, sendo exemplo completo da aplicação deste princípio a obrigatoriedade legal da realização de audiência pública no processo de licenciamento ambiental que demanda a realização de EIA-RIMA. E, por fim, a assertiva E, para comentar aqui, todos os princípios fundamentais de proteção ambiental possuem caráter preventivo. Falei várias vezes como dica, né? Inclusive na nossa revisão. E aqui, o princípio poluidor-pagador assenta-se na vocação redistributiva do direito ambiental, não possuindo nenhum caráter preventivo. Turma, todo princípio tem caráter preventivo. Portanto, a assertiva E estava respondendo a D. Então, a questão errada na sua prova é: o princípio poluidor-pagador assenta-se na vocação redistributiva do direito ambiental, não possui nenhum caráter preventivo. Todo princípio tem caráter preventivo, tá bom? Vamos lá. Turma, questão de número 7. Olha aí, tutela constitucional do meio ambiente. Bom, em relação à competência legislativa para a proteção do meio ambiente, é correto afirmar? Vamos lá, doutores. Vocês se lembram que eu comentei muito essa assertiva aqui, ó? Letra D, olha aqui, acompanhe. O município não possui competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente, pois não foi arrolado no artigo 24. Doutores, em que pese ele não estar no artigo 24 caput, o município pode sim, né, proteger o meio ambiente e legislar sobre proteção ambiental, sobre direito urbanístico, tanto que nós comentamos essa questão. Olha a assertiva aí, vou de baixo para cima. Somente a União pode proteger o meio ambiente? Claro que não, né? É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inexistindo lei federal, estabelecendo normas gerais, é plena competência legislativa dos municípios para legislar sobre proteção do meio ambiente, não se submetendo à legislação estadual que disciplinar o mesmo assunto? Claro que não, né, doutores? Obviamente que não. E aqui no artigo, na assertiva B, fala dos bens da União, né? Que são os rios, os lagos, e na verdade é simplesmente um pega, né? E, por fim, a assertiva correta, que é a letra A. Olha só, é comum a competência entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios para a proteção do meio ambiente, cabendo à União estabelecer normas gerais em relação às questões de interesse nacional, sem excluir a competência suplementar dos Estados, Distrito Federal e municípios, os quais poderão, respectivamente, estabelecer normas disciplinando as questões regionais e estritamente local, desde que mais protetivos ao meio ambiente do que o disposto na norma federal. Perfeita, né? Resposta é assertiva A. Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, me chame. Questão número 8. Lembrando que as provas foram randomizadas, então por isso o professor está corrigindo todas as 20 questões que ele mandou. Olha aí, princípio do direito ambiental. De acordo com o princípio poluidor-pagador, é correto afirmar. Quero a resposta correta. Vamos lá. Meninos, poluidor-pagador. Eu falei que esse princípio era muito importante, não falei? Olha aí. Assegura o direito de indenização às vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Eu falei várias vezes nas dicas, inclusive na revisão, que o princípio poluidor-pagador, ele visa o quê? Assegurar o direito de indenização às vítimas. Olha a primeira pergunta. Quem tem condições econômicas de indenizar está autorizado a praticar ações que causem danos ambientais? Pode isso, doutores? Nunca, né? Absurdo. Segundo, letra B. O princípio somente se aplica ao dano contra o patrimônio cultural? Claro que não, né, doutores? Este princípio vai ser aplicado a todos os danos ambientais. O poluidor que indeniza as vítimas do dano causado se exime da responsabilidade nas esferas administrativa e civil? Nunca. Olha a tríplice penalização que eu comentei várias vezes. E o princípio somente se aplica aos danos cometidos por pessoas físicas. Claro que não, né? Tanto físicas quanto pessoas jurídicas. Doutores e doutoras, alguma dúvida até agora? Não, né? Então vamos continuar. Bom, olha só.
Questão de número 9. O princípio da precaução no tocante às questões de direito ambiental. Deixa eu só aumentar a tela um pouco. Vamos chegar para cá um pouco. Vamos lá. O princípio da precaução no tocante às questões de direito ambiental pressupõe e gera como possibilidade, respectivamente. Meninos, precaução. Prevenção trabalha com risco, certo. Enquanto a precaução vai além, trabalha com incerteza científica. Lembrando que eu comentei, doutores, pode olhar nos nossos vídeos, na nossa última aula, na nossa revisão. Quando eu falo princípio da prevenção, ou precaução, no nosso caso aqui é precaução, eu preciso tomar medidas na fase de incertezas. É uma ausência de certeza científica, na fases, né, de incerteza, eu vou literalmente aplicar uma inversão do ônus da prova, pois o meio ambiente é a parte fraca nessa relação. Então, este princípio configura a ausência de certeza científica e inversão do ônus da prova. Perfeito. Resposta é a letra A, né? Estou comentando todos porque eu mostrei aí o gabarito, muitas vezes na sua prova pode não ser A. Vamos lá. Questão de número 10. De novo, princípios, né? Lembrando que eu disse que os princípios seriam mais cobrados. Olha aí, no âmbito do direito ambiental, sobre o princípio poluidor-pagador, é correto afirmar. Vamos lá. Era a resposta correta, né, turma? Letra da lei do artigo 225, parágrafo 3º, literalmente. Olha só. Lembrando que, inclusive, eu citei o artigo 225, parágrafo 3º, quando eu falei do poluidor-pagador. Lembrando ainda, turma, que o poluidor é aquele que polui e tem que pagar por isso. Este princípio visa assegurar o direito de indenização às vítimas. Olha aí, a Constituição Federal de 88 acolheu o referido princípio ao determinar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, né, tanto pessoa física quanto jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da responsabilidade civil, que configura a tríplice penalização. Lembrando que nós comentamos várias vezes esse assunto, tá certo? Então, o gabarito correto aqui na minha prova é a letra C de coração, mas na sua prova poderia estar de forma distinta. Turma, alguma dúvida com relação? Olha aqui, letra B. O referido princípio poluidor-pagador estabelece uma liceidade para o poluidor, mediante o ressarcimento pecuniário correspondente. Poluo mais pago. Significa isso? Quer dizer que se eu estou pagando, eu posso poluir, doutores? Olha primeiro aqui. A interpretação desse princípio traz como resultado as seguintes afirmações. Pagar para poder poluir. Poluir mediante pagamento. Eu ainda comentei, eu vou retirar uma guia de custas para que eu possa poluir? Claro que não, né? Ou pagar para evitar a contaminação. Claro, né, doutores? Então, está de forma absolutamente incorreta essas assertivas e o gabarito é a letra C de coração, né? Na sua prova pode ter caído de forma diferente. Olha aí essa questão, turma. Questão número 11. Deixa eu voltar a tela aqui. Pessoal, alguma dúvida até agora? Lembrando que a nossa aula está sendo gravada e que o professor vai disponibilizar daqui a pouco lá no ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando, turma, para quem chegou ainda há pouco, que as nossas questões, as atividades que estão disponíveis no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, as atividades foram prorrogadas até o dia 30/9. Então, quem não fez, faça, para não perder nota. Lembrando que são 50 pontos da primeira VA. A primeira VA que eu estou corrigindo agora vale 50 e as demais também. Turma, olha aí a questão de número 11. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio. Vocês se lembram que eu comentei ainda que essa questão foi cobrada no exame da ordem, né? Então, se eu tenho que apresentar o estudo de impacto ambiental, olha aqui, ó, artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas, independentemente da responsabilidade civil. Olha só, quando eu comentei aqui também, artigo 225, parágrafo 3º, inciso 4º. Olha aqui, atenção, o princípio da participação comunitária pressupõe o direito de informação, sendo exemplo completo a aplicação deste, a obrigatoriedade legal da realização de audiência pública. E ainda tem um outro momento aqui que eu quero mostrar, principalmente, aqui, ó, vamos lá, exigir na forma da lei, atenção, acompanha o inciso 2, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora ou causador de significativa degradação. Estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Olha aqui de novo, vamos lá.
Questão número 11. Então, se eu sei que a atividade é potencialmente poluidora, e se eu vou exigir aí a rima, eu tenho certeza científica. Se eu tenho certeza científica, doutores e doutoras, estou falando de princípio da prevenção, tá bom? Tranquilos? Então, vou colocar esses aqui na cor vermelha, porque a resposta correta seria o princípio da prevenção. Pessoal, vamos lá. Olha só, eu vou mostrar por meio de palavras inclusive métodos de memorização que eu mostrei quando eu falei dos princípios. Atenção! Manter as bases vitais de produção e reprodução do homem e de suas atividades. Se eu estou falando de reprodução e reprodução, eu estou falando de desenvolvimento sustentável. Então, leia atentamente as assertivas que seguem e depois proceda à sua vinculação com os princípios enunciados na correta ordem. Olha aqui a ordem. Primeiro princípio que eu acabei de comentar, desenvolvimento sustentável. Segundo princípio, assegura a solidariedade da presente geração em relação às futuras. Olha o próprio nome, solidariedade das gerações presentes em relação às futuras. Solidariedade intergeracional. Tá aqui, ó. Acompanhem, turma. Impedir a ocorrência. Vamos lá. Inciso 3. Impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente por meio da imposição de medidas acautelatórias antes da implementação ou da implantação do empreendimento e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, né, doutores? Se é efetivo ou potencialmente poluidor, estou falando do princípio da prevenção, né? Eu sei que é potencialmente poluidor. 4. Instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão racional na fase de incertezas e controvérsias, de forma a diminuir os custos da experimentação. Turma, olha só, atenção. Quando nós comentamos este fato, eu vou tomar, olha aí, olha a precaução. Eu vou instituir procedimentos para embasar uma decisão racional na fase de incertezas. Risco certo, prevenção. Na ausência de certeza científica, precaução. Então tá aí. Vamos continuar. Item 4, precaução. Depois, internalizar os custos. Olha aí, meninos. Internalizar os custos resultantes dos danos ambientais. Poluidor, pagador, né? E evitar o custo zero. Olha a palavra-chave aí. Porque se eu cobro um recurso natural, princípio do usuário pagador, né? Que é aquele que usa um recurso natural com finalidade econômica. Se eu cobro por esse recurso, subentende-se que eu vou utilizar o recurso de forma sustentável. Então, o gabarito, no nosso caso, é desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, poluidor, pagador e usuário pagador. Tá bom? Então, vamos lá. Alguma dúvida? Tranquilo por enquanto, né? Então, vamos continuar, doutores e doutoras. Um instante. Houve o Zoom está me mandando uma mensagem aqui, eu estou vendo o que é. Mas vamos lá, meninos, continuando. Então, olha só, questão de número 13, assinale a assertiva correta, né? O professor pediu a correta. Acompanhe. Pessoal, neste caso, o gabarito da sua prova seria: todas as assertivas estão corretas. Por quê? O princípio da precaução prioriza a atenção que deve ser dada a medidas que evitem qualquer início de agressão ao ambiente, para assim evitar ou eliminar qualquer agente causador do dano ecológico. Perfeito. Princípio da precaução. Já a prevenção aplica-se este princípio quando o perigo é certo e quando se tem elementos seguros para afirmar que uma determinada atividade é efetivamente perigosa, né? E a precaução, que nada mais é do que a inovação do princípio da precaução, é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta, né? A ausência de certeza científica. Portanto, item 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos lá? Questão de número 14 agora, turma. Todo mundo tranquilo? Para a nossa revisão. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Turma, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Se ninguém manifestou, é porque não tem dúvida. Vamos lá. Só um instante que eu vou dividir a tela de novo. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, tá? Então, olha só.
Questão número 14, acerca dos princípios. Também todas estão corretas. Deixa eu selecionar aqui e colocar na cor verde, né? Já estou passando o gabarito, porque assim, para quem resolveu a prova, se caiu na sua prova, olha aí, vamos lá. Item 1. O princípio da solidariedade, eu quero a correta, tá? Vou colocar aqui em verde também. Estou selecionando para facilitar para todos. O princípio da solidariedade intergeracional visa o dever da solidariedade da geração atual em relação às futuras. Perfeito. O limite, o princípio do limite, revela-se pelo poder do Estado de controlar atividades particulares, materializado por meio do poder de polícia ambiental. Está correto. O princípio do ambiente ecologicamente equilibrado configura a extensão do direito à vida, né? E determina aos Estados o dever de buscar o quê? Diretrizes destinadas a assegurar o processo aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos. E, por fim, pode-se dizer que a prevenção trabalha com risco certo, ao passo que a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Gabarito, todas as assertivas estão corretas. Questão de número 15. Bom, pessoal, eu peguei a Constituição Federal, né? A parte que trata das competências. E como eu disse para vocês que no concurso eles vão misturar, né? Olha aí onde está o erro. Vamos lá. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Artigo 24. Direito tributário, agrário. Agrário é competência concorrente, turma? Agrário é competência privativa. Direito civil, comercial, penal, processual é competência concorrente, turma? Não, é competência privativa. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos e recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Competência concorrente, proteção do meio ambiente, ou seja, o gabarito é apenas a assertiva 2 está correta. Vamos salvar. Doutores e doutoras, esse arquivo já está disponível lá, tá? Nós já estamos aí com o upgrade da nossa aula, temos aí mais 10 minutos, mas eu tenho certeza que é mais do que suficiente. Lembrando que a aula hoje, né, ela terá um tempo mais reduzido, haja vista que o professor está fazendo devolutiva, mas sempre com muita calma, e se houver dúvida pode perguntar. Turma, olha essa questão, que bacana. Acerca das competências em matéria ambiental, pode-se afirmar que proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas compete aos proteger. Eu não estou falando de legislar. Compete a quem, turma? Atenção. Aos estados? Sim. Aos estados e à União? Sim. Aos municípios e União? Sem dúvida. União, estados e DF? Sim. União, estados, DF e municípios. Então, compete a quem proteger o meio ambiente e combater a poluição? Doutores, a União, os estados, Distrito Federal e municípios, a todos. Então, olha só, está correta apenas a 2 e 3? Não. Apenas a 1 e 2? Não. Apenas a 1, 2 e 3? Não. Todas estão incorretas? Não. Apenas a assertiva 5 está correta. Por quê? Porque é competência de todos, da União, do Estado, Distrito Federal e dos municípios. Certo? Todos têm acertado essa questão, pois o professor falou muito desse assunto. Ainda, né? Sobre a tutela constitucional do meio ambiente, aqui na nossa questão, a questão de número 17, compete ao Estado legislar. Meninos, olha aí, a resposta correta é concorrentemente com a União sobre a proteção do meio ambiente. Acabamos de comentar, correto? Olha só, quando falamos aqui da competência concorrente do artigo 24, de quem é a competência? Da União dos Estados e Federal legislar concorrentemente sobre o quê? Sobre a proteção ambiental. Está aqui, gabarito correto. No meu, né, na minha prova aqui, é a letra C de coração, mas na sua prova pode ter acontecido de forma distinta. Aqui, artigo 21, que é competência exclusiva, retira, né? Forma subsidiária, retira, e concorrentemente com os municípios, concorrentemente com a União sobre a proteção do meio ambiente. Gabarito é a letra C de coração. Bom, pessoal, esse caso prático eu passei para os senhores, inclusive nós comentamos, né? Me lembro que uma colega pediu para eu comentar, me perguntou. Olha só, eu citei um dano ambiental, lembrando aqui que tem uma área verde que pertence ao IBAMA, que é uma autarquia federal. Então, olha só, primeira pergunta, apenas, eu estou afirmando, pode-se afirmar que, olha lá, o tamanho afirmar está em caixa alta. Pode-se afirmar que apenas o município possui competência para proteger o meio ambiente? Não. Quem pode proteger o meio ambiente? Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, artigo 23. Ao ocorrer um conflito, a legislação que proporcionar menor proteção será aplicada, turma? De jeito nenhum, né?
sempre a lei que for mais protetiva. E se a lei dos crimes em comento não estiverem elencadas, né, ou elencados na lei dos crimes ambientais, pode o município ou o Estado legislar sobre a questão? Não. Crime ambiental é competência privativa da União e ela pode legislar, ela pode autorizar os estados a legislar sobre o assunto por meio de lei complementar. É uma faculdade e a União pode autorizar os estados, o município jamais. E no presente caso, né, vamos lá, item 4, ao ocorrer conflito de competência entre a Justiça Comum Estadual e Federal, a Justiça Comum Federal decidirá, né, por se tratar de área pertencente à União. Obviamente, né, doutores? Está correta. Portanto, o gabarito, né? Está correto que se afirma apenas no item 4. Tá bom? Turma, alguma dúvida? Tá tranquilo? Vamos lá. Agora, tutela constitucional do meio ambiente, né? Continuando aí. Uma lei municipal que trata da coleta seletiva de resíduos sólidos será o quê, turma? Constitucional, por versar sobre assunto de interesse local. Artigo 30, né, pessoal? Quem vai legislar sobre interesse local? Inclusive, eu comentei, o STF decidiu essa questão há pouco tempo, né? Olha só, meninos, sobre no que tange a pandemia. Quem vai legislar sobre assuntos de interesse local? Sempre o município, artigo 30 da Constituição Federal. Legislar sobre assunto, compete aos municípios, legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a lei federal e estadual no que couber. E aqui, né, eu pedi a afirmativa incorreta, turma. Tutela constitucional do meio ambiente. Vamos lá. Olha só, atenção, incorreto. As normas para cooperação entre a União, Estados, Federal e municípios, no exercício da sua competência executiva comum, né? Olha a competência comum, para proteger o meio ambiente, deverão ser fixados por decreto, doutores, parágrafo único do artigo 23, sempre por meio de lei complementar. Tá aí o pega, né? Eu vou colocar, inclusive, em vermelho aqui, só um instante, espera aí. Sempre por meio de lei complementar, doutores e doutoras. Está lá na letra da lei, na Constituição. As demais assertivas estão muito corretas, né? Sendo assim, obviamente, né, turma? O PEGA está aqui, no Decreto Federal. Eu vou até mudar para todo mundo ver, tá bom? Fica aí. E esse arquivo será postado, né, aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Turma, voltando aqui para a nossa aula. Alguma dúvida com relação à devolutiva da primeira VA? Preciso que vocês se manifestem. Sem dúvidas, professor. Sem dúvidas A também. Priscila acertou todas, colega Antiele, todo mundo está presente. Tenho certeza que todo mundo saiu muito bem, né? A prova foi bem Acertei, tranquila. professor. Ah, que bom. Você se lembra, doutora, que eu falei, olha, sou o professor que fala X, eu não sou o tipo do professor que fala X e cobra Y. Vocês viram que a minha prova foi honesta, foi justa. O que eu falei aqui no ambiente virtual, na nossa sala de aula, eu cobrei na prova. Antiele quer se manifestar, doutora? Sim, professor, inclusive até comentei isso no fórum do AVA, que realmente tudo que o senhor comentou caiu na prova e exatamente como comentou, o que ajudou bastante. Excelente sua prova. Ah, e lembrando, viu, turma, que muitas dessas questões eu elaborei, mas a maioria são questões de concurso público, tá? Tudo magistratura federal, magistratura estadual, procuradoria, Ministério Público. Essa questão aqui, por exemplo, ó, com adaptações, obviamente, ela foi cobrada na banca do Ministério Público do Estado de Goiás. Vou até mostrar aqui, ó, só um instante. Essa daqui, ó, deixa eu dividir a tela com vocês rapidinho, que o nosso tempo já está caminhando. Essa questão, magistratura do Estado de São Paulo. Vamos lá. Essa questão, Ministério Público do Estado de Goiás. Enfim, por que eu fiz questão de mostrar? Porque todas as questões foram questões no nível de concurso público. Só que todas as questões foram trabalhadas, elaboradas com base no que nós tratamos em sala de aula. E todas as nossas provas são assim, tá bom? Então, colega Priscila, tem um colega que eu não sei, né, não está com o nome, colega Daniel, colega Cláudio, colega Daiane, colega Antiele, alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram discutir? Eu estou aqui à disposição. Tudo certo, ok, Daniel, tudo certo, tudo bem. Pessoal, olha só, eu não tenho problema, sinceramente falando,
com relação ao aluno manifestar por meio do chat, ou até mesmo, às vezes, o aluno não querer ligar a câmera, turma, por mim, isso aí é tranquilo, tá? Não se preocupem, não fique chateado. Eu entendo que é um direito dos senhores, né? Se você não quer ligar a sua câmera, pronto, né? Não tem problema. Perguntei, a colega Priscila já manifestou, né? A colega Antiele também manifestou. O colega manifestou aí por meio do chat agora, acabou de responder, né? O colega Daniel. Então, assim, a colega Sulamita, a colega entrou, depois saiu, deve estar com problema na conexão. Lembrando, doutora, que acabamos de proferir, né? De ministrar a aula sobre a devolutiva da primeira VA, que é a devolutiva, né? A devolutiva qualificada. Comentamos todas as questões. Cláudio, obrigado, muito bom. Por que, Cláudio, e demais colegas, por que eu comentei todas? Lembrando que a prova da Priscila pode ter sido diferente da prova da Antiele. Então, eu comentei as 20 questões que eu postei lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, olha só, turma, se ninguém tiver dúvida, eu vou declarar encerrados os trabalhos por hoje. Mas se alguém possuir dúvidas, eu vou reiniciar a nossa reunião. Alguém tem dúvidas? Se possuírem, por favor, manifestem agora. Eu preciso saber. A nossa reunião, inclusive, está terminando. E se alguém possuir dúvida, depois pode entrar novamente, tá? Muito bom, doutora. Lembrando que eu gravei e vou postar no ambiente. Mais alguém? Turma, eu vou estar disponível também lá no ambiente virtual e no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Inclusive, eu vou corrigir atividades agora, várias. E vou estar online à disposição dos senhores, tá?